economista lá Terraço Econômico, para a gente poder comentar sobre toda essa situação do mercado, sobre essa reunião de Trump e Lula, se a gente tem que ficar otimista, pessimista. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso BMC News Tarde. Boa tarde, Rafa, e boa tarde aos amigos da BMC News. Boa tarde, Caião. Vamos nessa. Vamos falar um pouco sobre essa questão dessa reunião Trump e Lula. Primeiro o mercado teve aquela surpresa, falou assim, que beleza, o Trump e o Lula então são amigos agora, e aí depois todo mundo teve a mesma reação, falando, não, peraí, tem algo de errado aqui. Vamos tomar um pouquinho de cuidado, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser feita essa reunião e tudo mais. Você acha que o mercado está agora nessa cautela muito por conta disso mesmo? A gente tem que ter essa cautela com essa reunião de Trump e Lula, Caio? Geralmente, eu sou uma das primeiras pessoas a sinalizar que o mercado está vendo sinal onde é ruído. Mas dessa vez eu tendo a concordar muito com o que está sendo visualizado pelo mercado como sinal e não como ruído. E o que eu quero dizer com isso? O que significa, em termos práticos, um governo onde as coisas são decididas tão em microgerenciamento, tão na ponta da lança, como é o caso do governo Trump no seu segundo mandato? O que significa quando esse representante diz, olha, nós temos aí alguns problemas, colocamos umas tarifas sobre o Brasil, mas pessoalmente eu gosto daquela outra pessoa. Eu vi, a Assembleia Geral da ONU é muito interessante, porque sempre tem câmeras viradas para quem está falando e câmeras viradas para quem está sendo falado. E nesse momento, em algumas desses posicionamentos, filmaram ali a delegação dos Estados Unidos e alguns dos que estavam aí, dando guarida para essa conspiração bizarra contra o próprio país lá nos Estados Unidos, como por exemplo o Marco Rubio, ficaram olhando assim, nossa, mas como assim, O cara falou que gostou do Lula. O que eu acho, em termos bem gerais, que significa essa pequena abertura, se vai ter reunião, se não vai ter reunião, não deve ser pessoalmente, porque o Lula já até saiu dos Estados Unidos, não está mais lá, mas o que eu acho que significa isso é uma redução de tensões, é um destensionar. E se por um lado a gente pode verificar isso com bons olhos, como uma boa possibilidade de... Porque assim, gente... Saiam dessa história de que ou é preto ou é branco. A realidade ela é muito mais cinza do que vocês podem imaginar. Já tem gente falando, então, como teve esse aceno, então o Lula vai conseguir negociar tudo, tirar todas as taxas. Isso provavelmente não é verdade. Assim como tem gente falando, não, isso é só uma arapuca para pegar o Lula e envergonhar o Lula e vão voltar com as taxas. Também acho que isso não é verdade. O que, na verdade, significa... é mais ou menos o que a gente vem conversando aqui há meses. A economia, no final das contas, vai acabar se sobrepondo à ideologia política de qualquer que seja a natureza. Entendeu? Então, essa redução de tensões que foi sinalizada, ela pode abrir, sim, as portas para que tenha-se uma reunião, alguma troca seja feita, talvez alguma coisa relacionada a terras raras aqui do Brasil, direcionando para os Estados Unidos, ou permitindo que algumas empresas americanas venham explorar, o que, se for ser bem sincero, não seria uma má ideia, porque nos deixaria melhor posicionados aqui com o nosso vizinho, já que a gente está super bem posicionado com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, não faz nenhum, não tem nenhum problema a gente ficar melhor posicionado aqui na América também. Em todo caso, o que a gente não pode se esquecer, e nas últimas 24 horas a gente teve vários demonstrativos disso, o que a gente não pode se esquecer é que se uma sinalização positiva, um aceno de cabeça, um discurso como eu gosto dele, acho que ele gosta de mim também, não faço negócios com quem eu não gosto e tudo mais, se por um lado a gente tem esse lado positivo, por outro lado a gente tem que lembrar que toda essa guerra comercial que a gente está verificando, ela é basicamente decidida na ponta da caneta de uma pessoa, que é o Trump, e que nas últimas 24 horas colocou aí 100% em cima de remédios, que os Estados Unidos importam,
50%, 30%, sei lá, tanto faz a porcentagem, tá, pessoal? Só vou citar os itens. Em armário de banheiro e estofado e 25% em cima de caminhões. Por que eu estou citando isso? Porque esse lance da coisa ficar muito personificada, né, personalizada, focada numa certa persona, é um fator de instabilidade no final do dia, sabe? Se por um lado passa uma mensagem, quando tem algum afago, quando tem alguma comunicação positiva, passa a mensagem de que está tudo resolvido, por outro, o Trump ou ele acorda, ou ele está indo dormir, ou ele está indo jogar golfe e ele pensa que dá para ele mudar algum setor, ele vai lá e joga lá no Truth Social e espalha que vai ter tal tarifação e todo mundo, né, que se vire para correr atrás disso. Então, o que eu vejo, o que eu acredito que o mercado está verificando em relação a esse aceno do Trump ao Lula, destensionamento. O que significa isso em termos práticos? Na minha humilde opinião, não significa que vão tirar todas as tarifas e vai ficar uma relação maravilhosa, sem qualquer tipo de ruído, mas também não significa que, nossa, é só uma grande arapuca para o Lula cair e tudo mais. A verdade está no meio do caminho. E eu acho que o mercado está observando esse destensionamento como uma possibilidade positiva de termos uma redução aí nessas tarifas. É basicamente isso que dá para visualizar sobre esse aceno que a gente teve essa semana. Exatamente, né? Então essa toda situação é que a gente vai ficar meio que esperando para ver exatamente o que vai dar, né? O lado bom é que o Brasil é referência em diplomacia no mundo, né? Nós somos o primeiro país, inclusive, a falar lá na Assembleia Geral da ONU, justamente porque nós somos tão bons diplomatas que temos essa questão. Itamaraty é referência no mundo. Então, a gente está em boas mãos, tá tudo certo, vai dar tudo bem, tudo vai andar, né? Tem uma equipe muito boa aí para cuidar dessa situação. Vamos falar sobre uma outra coisa lá dos Estados Unidos. Os índices lá em Wall Street avançaram após a divulgação dos dados de inflação lá nos Estados Unidos, que ficaram em linha com as expectativas, né? Então, deu uma certa atenuada aí nos temores de que a inflação persistente pudesse retardar os cortes de juros pelo Fed. O que dá para a gente analisar dessa inflação que está vindo, Caio? Porque na super quarta do Jerome Powell, houve ali uma preocupação da inflação estar meio elevada, né, que estava em crescente e tudo mais, e ele estava com medo de ter que lidar com a inflação ali depois. Agora, parece que essa inflação está meio no 0 a 0. Dá para se esperar isso? Também teve PIB aí essa semana. O que isso mostra para a gente na trajetória de juros dos Estados Unidos? Isso mostra que a economia americana, que é bastante resiliente, né, isso aí não é novidade para ninguém, ela continua bastante resiliente, e isso mostra que a trajetória que o Fed tem sinalizado de queda de juros, muito provavelmente é a que vai acontecer. E por que vale a pena frisar a trajetória que o Fed já sinalizou que vai acontecer? Porque todas as vezes que sai algum dado novo, o mercado ele entra ou em modo de esperança infinita, de euforia, ou ele entra em modo depressão absoluta. E se por um lado a gente observa dados de inflação que mostram aí que ainda há uma certa resiliência, ainda que não esteja superando as expectativas, ainda está um tanto distante da meta, que são 2%, por outro lado, a gente tem que a economia como um todo segue resiliente e isso permite que aconteça um certo pouso suave. Então, os juros eles devem continuar caindo? Devem continuar caindo, no mesmo pace que já foi sinalizado pelo Banco Central dos Estados Unidos, e não com alguma grande surpresa que venha na direção de um corte de 50, 75 base points. Eu acho isso muito improvável, a não ser que, de fato, como também a gente já discutiu aqui algumas vezes, no Banco Central eles optem pela estratégia de 1-1 de gestão de juros, que seria colocar alguma pessoa ali para presidir o Banco Central que seja partidário do que, em minha humilde opinião, seria uma grande irracionalidade, que seria cortar os juros nos Estados Unidos para muito além do que os dados sustentam. Se a gente for olhar aí, vale relembrar, para 2 anos o juro americano está nas proximidades de 3,5% e para 10 anos e para 30 anos está nas proximidades de 4%, ou às vezes até um pouquinho mais. O que significa, em termos práticos, como
o juro americano está na faixa 4 a 4,25, que a gente pode esperar sim mais 2 cortes de 25 basis points, talvez um terceiro corte de 25 basis points, para que os juros por lá fiquem entre 3% e 3,5%. Só que, assim, quem realmente estiver sinalizando que há um espaço para 100 basis points de corte, para 150 basis points de corte, desconfie, porque se o juro futuro não sinaliza isso, e se o Banco Central só toma decisão sobre o curto prazo, isso significa só que o ticket longo da dívida americana vai ficar ainda mais saboroso para quem conseguir aproveitar. Exatamente, né? Aí vamos falar um pouco agora aqui do Brasil. Temos aqui no Brasil um cenário na super quarta também, da semana passada, analisando. O Galípolo, juntamente com o Copom, mantendo a taxa de juros, né, teve aquela manutenção, não deram sinal de que deve mexer nisso daí, e teve dado essa semana, do IPCA principalmente, mostrando um certo otimismo no mercado para que haja um certo corte de juros aí pela frente, pelo menos daquele 0,25 da gordurinha. A gente tem que ter algum tipo de otimismo com o Brasil cortar juros no futuro próximo, Caião, ou realmente algo que é mais fácil outras coisas acontecerem até isso acontecer? Eu acho que algum tipo de corte realmente a gente não está tão distante assim de verificar, porque se por um lado a gente tem uma situação bastante complicada pelo lado fiscal, todos os outros pontos que acabam ancorando uma paz, por assim dizer, uma tranquilidade um pouco maior para o cenário doméstico, eles continuam sendo bastante positivos, né? O dólar no mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil, tem enfraquecido bastante. A gente tem o dólar aí na faixa de 5,30, 5,40, é uma despressurização razoável. O petróleo também não tem dado sinais de pressão, está ali entre 60 e 70 há um tempo razoável, e se as coisas continuarem sendo pacificadas nos conflitos que a gente vê lá fora, é a tendência, né? Até principalmente levando em consideração que a OPEP já sinalizou que vai continuar aumentando a produção, né? Se a demanda no mundo vai dando uma esfriada e a produção continua aumentando, os preços tendem a não dar nenhum susto. Agora, o que a gente precisa observar de maneira um pouco mais atenta para saber qual será a magnitude desse ciclo de cortes, que acredito eu pode até ser que se inicie ainda em 2025, mas com um corte de 25 basis points. Eu vou realmente me surpreender se tiver mais do que isso nesse ano. A magnitude desse ciclo de cortes, que a meu ver se inicia agora no final desse ano e deve se esticar pelo ano de 2026 quase inteiro, essa magnitude tem tudo a ver com, por um lado, a resiliência da economia brasileira, se a gente vai desacelerar o crescimento ou se isso vai se tornar uma recessão. Acho pessoalmente, pelos dados do mercado de trabalho, pelos dados do investimento em relação ao PIB e como a massa salarial está sendo movimentada, eu acho que é desaceleração econômica e não recessão, mas vale esperar alguns dados adicionais. Se por um lado a gente tem que olhar essa resiliência econômica e por outro lado a gente tem que observar que tipo de pressão adicional que vai ser colocada pelo lado da demanda. Porque até uma coisa que é importante, nos últimos 2 IPCAs 15, em um a gente teve deflação por questões diretamente relacionadas ao custo da energia, né? O tal do bônus de Itaipu. E agora, no IPCA 15 de setembro, a gente teve um número bastante acima, embora um pouquinho abaixo do que o esperado pelo mercado, né? O IPCA 15 veio 0,48%, o mercado esperava 0,51%, mas enfim, bem diferente de uma deflação do mês anterior. E também veio em função da questão da energia, que a bandeira energética do Brasil está em vermelho nível 2, o que exerce uma pressão considerável. Eu acho que o que a gente tem que olhar agora é se o governo, diante de um juro real de basicamente 10%, sobre algumas óticas que você quiser olhar em relação à inflação futura esperada, a gente tem que ver se o governo, diante de um juro mastodonticamente elevado em termos reais, vai optar pela estratégia de inflar ainda mais de inflar ainda mais a demanda, o que prolongaria esse juro ficar mais alto. Uma coisa é fato, tal qual o Banco Central vem falando há anos, desde até anteriormente o ciclo de cortes que a gente observou antes dessa nova alta que fez chegar a 15%,
O juro no Brasil vai continuar em patamar restritivo por muito tempo ainda, porque a gente, apesar de ventos eventualmente positivos vindos de fora, essencialmente a situação fiscal ela é igual, sabe? Isso é um ponto que às vezes algumas pessoas questionam, né? Colocam na mesa, mas o dólar caiu bastante, mas o fiscal continuou complicado, ou quando o dólar sobe bastante. O dólar subiu, mas o fiscal continuou complicado. O fiscal brasileiro continuou complicado há 30 anos, tá, pessoal? Todo ano ele vai ficando um pouquinho mais difícil e exigindo um ajuste um pouquinho mais severo. Então, como até o presente momento a gente não tem, sinceramente, medidas críveis para isso, né? O novo arcabouço fiscal ele já não parou de pé no primeiro ano, segundo ano, várias coisas já saíram da conta. Então, né, como eu digo para vocês, pelo menos desde março, abril do ano passado, não precisa ficar prestando muita atenção no que o governo fala sobre fiscal, porque eles não estão levando isso a sério. Mas quem está do outro lado também não tem muita perspectiva, não tem colocado muita coisa na mesa, haja vista as coisas que o Congresso, que é majoritariamente oposição ao governo atual, vota diversos incrementos aí em gastos, em subsídios e tudo mais. Então, assim, basicamente ninguém tem um plano de verdade, né? E como o nosso fiscal continua bastante complicado, no fim das contas a gente ainda vai ter a Selic bastante alta por bastante tempo. Talvez não em 15, esse 15 realmente é insustentável, não vai ficar nesse patamar, vai cair um pouco. Mas assim, se vocês virem a Selic a 10% nos próximos 2, 3 anos, pode dar graças a Deus, porque alguma coisa está dando certo, apesar de todos os problemas que a gente ainda tem para enfrentar. Tá certo, Caião. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa nessa sexta-feira. Te espero semana que vem para a gente poder comentar muito mais dessa macroeconomia, tá certo? Opa, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Valeu, Caio Augusto, lá do Terraço Econômico com a gente aqui nessa nossa sexta-feira, como toda sexta-feira, inclusive, aqui no nosso BMC News Tarde, que acompanha muito essa questão macroeconômica.